Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Bom dia pra quem? Hoje, terçou! É terça-feira. É terça-feira no Brasil. Que legal, né? E olha só. Primeiramente, nós temos aqui uma notícia muito foda aqui que está rolando. Ontem teve uma repercussão grande na internet, né? Nós temos aqui o jornalista inglês Dom Phillips, do jornal The Guardian, e o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira estão desaparecidos na floresta amazônica, no Vale do Javari, na Amazônia, na Amazônia do estado do Amazonas, né? Estão desaparecidos há mais de 24 horas, na verdade há mais de 30, né? Desapareceram no domingo. E gerou uma repercussão muito grande, né? Porque disseram que o Bruno Araújo, indigenista, ele sofreu ameaças de garimpeiros clandestinos, né? E aí o temor, né, de que esse sumiço tenha sido uma queima de arquivo, né? E o fato é que pescadores, né, prometeram acertar contas em ameaça indigenista desaparecido, né? Então aqui é uma coisa muito complicada, né, que nós estamos vivendo aqui hoje, até porque houve uma espécie de empoderamento desses grupos graças a esse governo fascista que nós estamos vivendo. E a região da Amazônia Legal está virando uma terra sem lei. É grilagem de terra, exploração mineral em terra indígena, invasão de terras indígenas, perseguição a ambientalistas, morte de indígenas, como aconteceu já um fato escabroso aí, de meninas indígenas terem sido estupradas e jogadas no rio para morrerem afogadas. São coisas assim absurdas que vêm acontecendo na Amazônia Legal, e muito por conta daquela cultura que aconteceu na década de 70, de colonização, né, que ocorreu muito incentivado pelo governo militar, né, de colonizar a região da Amazônia por uma espécie de defesa nacional, mas na verdade acabou gerando mortes indígenas, o aumento do desmatamento, né, e muitas coisas que realmente, o garimpo, né, que cresceu muito, né, a gente sempre presta atenção, lembra daquela história da Serra Pelada, né, que foi a primeira grande história de jazigo, de ouro, né? Jazida de ouro, que houve uma exploração muito grande, e até mesmo essa história da exploração, né, que aconteceu, né? Eu lembro que, acho que, não sei se foi um Globo Repórter na década de 70 ou década de 80, que teve uma espécie de documentário, né, sobre a exploração de Serra Pelada, e
E teve uma câmera, e as câmeras, né, flagraram um crime, né? Um jagunço atirou e matou um dos garimpeiros, né? Naquela ocasião, né? Isso, década de 70, década de 80, é um caso bastante escabroso, né? E revela muito como é que é a situação lá e o quanto que a coisa degringolou e de uns tempos para cá piorou ainda mais. A gente vê como consequência, por exemplo, o aumento substancial do desmatamento na Amazônia, né? Áreas inteiras com centenas e até milhares de campos de futebol de área sendo simplesmente dizimados, né? Em troca do lucro, em troca de colocar pastagem, coisas assim que são típicas do capitalismo selvagem que nós vivemos, né? Então essa é a situação. Eu tava assistindo televisão, e, nossa, é difícil, é ruim, né? Às vezes assistir televisão, que às vezes você se depara com umas coisas assim que faz assim, caralho, que ódio, que ódio. Aconteceu em Belo Horizonte, né? Uma família de pessoas negras no vagão do trem, no metrô, foram hostilizados por uma mulher branca, né? Que proferiu palavras de cunho racista, ofensivo a essas pessoas, né? Foi contida pelos usuários, né, pelos passageiros do metrô, foi detida, né, na estação, foi presa, o pessoal foi lá, gente filmando e coisa e tal, e essa mulher teve a pachorra de dizer que não fez nada disso, e que foi ofendida, que jogaram um copo nela. Mentira, tá? Agora, o ponto aqui que a gente precisa entender é que nem eu estava conversando com... Acho que eu estava conversando com a minha mãe, né? Palavras validam atos, tá? Então a gente sempre lembra daquela história, né? Do cara que não pesava tantas arrobas, referindo-se a africanos, e foi proferida por um tal de Jair Messias Bolsonaro, uma certa vez. O que acontece é que os discursos do presidente costumam validar esses tipos de ações, tá? Você pensa que discurso não faz? Não. Em política, discurso conta muito. O discurso muitas vezes funciona como apito de cachorro, como palavra de ordem, como permissão para se fazer certas coisas. Então, grupos de direita extremistas aí estão nadando de braçada nessa história toda, tá? Tem aqui a notícia aqui do governo que quer compensar estados para reduzir o ICMS sobre combustíveis, quer apresentar uma quimera, né, uma solução final para a questão dos combustíveis, né, que é reduzir o ICMS dos combustíveis, inclusive zerar o ICMS do diesel, né, que de certa forma dá um alento a uma parte da base de apoio deles, né, que são os caminhoneiros, né? Mas traz um problemão para os estados, porque há uma redução, né, de tributos para um determinado setor, que é o setor de combustíveis, que é um setor importante, não é fato, mas desequilíbrio, gera desequilíbrio, porque vai ter que haver uma compensação. Se o governo quer compensar os estados, da onde é que vai vir esse dinheiro? Então essa é a pergunta que vai ter que fazer. Quem é que vai pagar essa conta? Vai aumentar em outros produtos? Em outros serviços? Porque se for o ISS, a gente sabe que hoje no Brasil o principal... a grande maioria dos serviços, dos empregos estão na área de serviços, né?
Não é nem na indústria, nem na agricultura, né? No agronegócio, é no serviço. Então a gente. Só que é o que acontece. Ele vai falar isso, vai prometer essas benesses para os estados não se levantarem contra, até porque o Bolsonaro precisa de palanque nos estados para poder enfrentar o Lula. E tá difícil para o Bolsonaro isso, conseguir palanque. E aí a gente vai chegar a essa condição aí dessa situação de desespero, né? É desespero que está acontecendo e é o desespero para poder ganhar a eleição. E aí depois, mesmo que ele vença a eleição, ele vai encontrar um país com um cenário de terra arrasada, sem dinheiro, endividado, com a reputação destruída, né? Porque isso vale tudo, sem segurança jurídica, sem segurança política. Então o risco que se vai ter é grande, né? Tem aqui uma outra coisa aqui. Nosso IBGE vai recorrer após inclusão de orientação sexual. Decisão determinou que seja incluída a pergunta de identidade de gênero nos questionários básico e amostral. Tem uma história aqui que é pesada aqui. Olha só. Vai recorrer da decisão da Justiça Federal do Acre, que determinou a inclusão dos campos de orientação sexual e identidade de gênero no censo de 2022. Aceitou um pedido de liminar feito pelo Ministério Público Federal e determinou que o IBGE respondesse até 30 dias sobre providências tomadas para cumprir a decisão. Então aqui diz que vai recorrer, entendeu? Então, assim, eu acho importante ter esse tipo de questão. Tem gente que considera esses dados sensíveis, né? Então só que é uma forma, né, de buscar aí um relato de como é que está a situação da orientação sexual. E eu acho isso importante. Talvez haja essa recorrência e não vá para frente, né? Porque eu entendo que a situação hoje no Brasil não está ajudando muito, né? E aí vamos para essas cabeças aí. A Procuradoria-Geral da República, quem diria, está recorrendo para o Bolsonaro, o deputado bolsonarista que foi liberado pelo... esqueci o nome do Nunes Marques, siga cassado, com mandato cassado, porque ele foi cassado por fake news. É claro que essa história aí do Nunes Marques vai dizer que ele é realmente um infiltrado do governo Bolsonaro no STF e que vai puxar o saco do governo até acabar esse governo, que vai ser, esperamos que vai ser muito breve. Esse ano termina. E é o seguinte, se esse ano terminar e além porque assim, vai ser complicado. Acho que a grande luta que a gente vai precisar travar a gente precisa travar uma luta na Câmara, né, por bons deputados, e no Senado também. Acho que o Senado é importante. Por quê? Porque vai poder ajudar a desfazer as cagadas. O Mendonça já se ligou, porque se ele pegar e ficar como lambe-botas do Bolsonaro, vai ter problema. Agora, o Nunes Marques, se a grande maioria dos senadores não forem mais bolsonaristas, se a maioria do Senado deixar de ser bolsonarista, o Nunes Marques pode sofrer impeachment. Eu entendo isso. Porque o que ele vai... Porque
aparentemente o entendimento é que ele sempre vai fazer a protelação e, é claro, se, por exemplo, um eventual processo de crime contra o Bolsonaro for parar no STF, é bem provável que ele vai pedir vista, vai sentar em cima do processo até Deus dará. Então, é uma coisa que a gente vai ter que correr atrás aí nessa jogada para poder botar para lascar, tá? Seguimos aqui. Nossa, a ANAC vai marcar para agosto o leilão de Congonhas. Olha só. Você se lembra daquela história que eu falei dos bloqueios? Semana passada eu falei do bloqueio, né, do governo. E aí eu falei assim, onde é que vai tirar esse dinheiro? Vai tirar da saúde, educação, da ciência, da cultura. Quase acertei. Ciência, educação e saúde são os mais atingidos por bloqueio de 8,7 bilhões de reais, segundo o governo. Então isso diz muito da cultura, da cultura, da ideia de governo que esse governo tem. É contra a ciência, é claro, porque a ciência é uma oposição ao negacionismo que eles pregam, a educação frente à ignorância que eles pregam, e a saúde, porque a saúde foi o grande cavalo de batalha deles, né? Então é por isso que eles estão nessa situação, tá? Bem, hoje é terça-feira, né? É terça-feira, né? Gente, é que assim, eu tava tão atribulado que às vezes eu nem sei o que dizer, né? Nem sei o que dizer do dia de hoje. Mas assim, eu tava pensando nessa história aqui do que aconteceu com aquela família em Belo Horizonte. E a gente vê a importância de se tomar partido diante da injustiça. Vamos pensar um pouco. A gente vê muita coisa que, ao nosso ver, parece errado. É claro que nem sempre aquilo que a gente considera errado é de fato errado. Tem gente que considera, por exemplo, que a homossexualidade é um pecado, ou considera que pessoas de uma determinada religião não são dignas, né? Então, mas existem algumas coisas que são bastante pertinentes. Então, por exemplo, uma pessoa sofrer gratuitamente uma agressão. Uma pessoa está sendo injustamente acusada de algo que não fez. Por sua cor, ou por sua origem, por sua condição social. Uma pessoa que tem menos mérito ganhar mais do que uma pessoa que se esforça mais. A pessoa tá lá porque ou o amigo ou o parente botou ele lá e na verdade ele só tá lá porque alguém pôs ali, né? Então a gente tem que tomar partido em situação de injustiça. A fome nos incomoda muito, né? Incomoda demais. A injustiça, a violência nos incomoda, né? E a gente não pode ficar quietos diante dessa situação. Às vezes tem gente que prefere, não vou me meter nisso porque senão eu acabo sendo chamuscado.
E isso não é bom não, viu? Não é bom não é bom, entendeu? Acaba fazendo mal para nós mesmos, gente. Da gente ficar acho que arrependidos, tá? De não ter tomado uma atitude e ver a situação se agravar e se tornar uma tragédia, tá? Então a gente não pode ficar quieto diante de toda essa situação que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá? Eu não sei se foi Malcolm X ou Martin Luther King que disse que o que mais incomoda não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons, né? Porque é aquela história, quem cala consente. E para certas coisas não temos como ficar calado. Não temos, né? Então que esse dia de hoje, terça-feira, seja um dia que a gente possa ter essa reflexão. Será que o que está acontecendo ao nosso redor é justo? Vale a pena a gente pensar. Será que é justo? E se não for justo, como é que a gente pode fazer para tornar isso justo? Então, gente, um beijo no coração de vocês. Cuidem-se, tá? E até amanhã, quarta-feira, quartou no quartil. Um beijo.